Após a Polícia Federal ter indiciado o Bolsonaro, ele pode ser denunciado pelo Procurador-Geral da República. Mas como que funciona isso na prática? Quais são os próximos passos? Todos os 37 denunciados vão ser acusados? Vão ser formalizados, vão ser tornados aí réus agora, vão ser todos os 37 indiciados vão ser acusados, vão ser denunciados e vão ser tornados réus pelo Supremo? São questões importantes para você entender os próximos passos e eu vou explicar tudo isso aqui para você. Após receber o relatório com os indiciamentos da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República ela montou uma força-tarefa com 9 procuradores para analisar o relatório da polícia sobre essa suposta trama golpista. O que esses procuradores vão fazer agora? Eu vou mostrar para vocês quais são os 2 cenários possíveis e eu já te adianto, apenas um desses cenários é bom para o Bolsonaro e ele é o mais difícil de acontecer. Mas ainda pode acontecer. Mas para começar, eu quero te explicar o que a gente faria como procurador se a gente atuasse nesse caso, se um caso como o de Bolsonaro chegasse na nossa mesa, e a nossa avaliação seria bastante diferente daquela que está acontecendo agora, provavelmente lá em Brasília. Assim que esse indiciamento chegasse na nossa mesa, o que eu faria como procurador? A gente faria um pente fino completo do caso e logo iriam ali pipocar as principais ilegalidades. Em primeiro lugar, a competência, é óbvio. Não ia ter como justificar a competência do Supremo. O primeiro ponto da nossa manifestação seria dizendo que o caso deveria estar tramitando em primeira instância. Em segundo lugar, a segunda ilegalidade mais grave do caso, a gente teria que olhar, abordar e apontar. O juiz relator, o Moraes, ele está impedido de julgar esse caso porque ele é vítima. O impedimento aqui é pior do que uma simples suspeição, como a gente chama. Porque significa o impedimento que o juiz não tinha nem poder jurisdicional para aqueles atos que ele praticou. De tão grave que é a quebra de imparcialidade no caso de impedimento. É mais grave do que a suspeição. Atos praticados por um juiz considerado impedido são piores do que atos nulos, que já não valem de nada os atos nulos, mas os atos praticados por juízes impedidos, eles são atos que a gente fala no direito, que não existem no mundo do direito. Ou seja, ainda que o juiz tenha feito lá, assinado o papel, simplesmente esses atos não existem para o mundo jurídico. Portanto, a gente colocaria no nosso parecer que o Moraes está impedido e todas as suas decisões devem ser consideradas sem efeito. E todas as provas colhidas a partir dessas decisões devem ser descartadas. Além disso, a gente diria que a delação do Mauro Cid, que baseia grande parte da investigação, também deveria ser anulada, já que foi homologada por um juiz sem competência e impedido. Em quarto lugar, a gente avaliaria as prisões preventivas e nós pediríamos a revogação das prisões, porque são ilegais, porque os fatos são antigos e não há nenhum fato atual que preencha o requisito de perigo atual gerado pela liberdade do investigado, que é um requisito que está na lei desde 2019. Soma-se a isso que também foram prisões aí decididas por um juiz impedido, o que também torna essas decisões um nada jurídico. Resumindo, a gente pediria aí a desconsideração ou anulação inteira do caso e das provas colhidas ilegalmente e, depois disso, se sobrasse alguma coisa, isso seria enviado para a primeira instância do judiciário, onde esse caso teria que começar do zero, mas pelo menos ainda seria respeitado, a partir de então, o devido processo legal. Isso é o que eu faria numa atuação totalmente técnica, apartidária, segundo a lei. Depois de dizer isso, eu vou te falar agora quais são, rapidamente, os 2 cenários reais que podem acontecer lá na PGR. O primeiro cenário é o cenário mais positivo para o Bolsonaro. Nesse cenário, o PGR vai escolher para essa força-tarefa procuradores reconhecidamente técnicos e vai dar para eles liberdade para eles atuarem segundo o que eles acharem certo, segundo o que a gente chama de convicção, segundo a convicção deles, atuando de maneira técnica, legalista, e aí eles vão provavelmente agir como eu agiria. Mas isso é praticamente um sonho de tão difícil de acontecer. Basta lembrar que o Gonê ele foi indicado por Lula depois que o próprio Moraes e o Gilmar Mendes fizeram um lobby, uma pressão no Lula para que ele fosse indicado como Procurador-Geral da República, o Gonê, né? O segundo cenário é um caminho bem mais provável. É o cenário do PGR escolher procuradores que podem ser mais ou menos técnicos, mais ou menos alinhados politicamente à visão do Moraes, mas dando para eles agora um direcionamento que é político, do próprio PGR, do tipo: eu quero que vocês digam que não tem ilegalidade, defendam isso, com os argumentos que vocês acharem. E no mérito eu quero que vocês sustentem que houve sim crime de golpe de Estado, atendendo ao desejo do Moraes e do Supremo, então busque argumentos técnicos para defender isso.
Aí os procuradores alinhados politicamente vão fechar os olhos e vão dizer missão dada, missão cumprida. Até parece que eu já ouvi isso em algum lugar lá nos tribunais. Agora, até os procuradores bons, que são técnicos, eles podem acabar se submetendo e fazendo isso que o PGR pode pedir, já que eles estão ali numa função de assessoria do PGR. Eles não têm autonomia. Nesse caso, quando o PGR atua e chama procuradores, é ele quem define a linha de trabalho, não é um trabalho do procurador em que ele atua com aquilo que ele chama de independência funcional, com autonomia, segundo a sua convicção, segundo ele acha certo. Não, não, não. Quando é o Procurador-Geral da República que designa ali membros de uma força-tarefa de assessoramento a ele, essa força-tarefa vai ter que cumprir ordens do PGR, porque o caso é do PGR. É diferente daquela força-tarefa da Lava Jato, que aí era um procurador da primeira instância que era o responsável pelo caso. Não, agora é o próprio PGR que é responsável. Então, se ele chama uma força-tarefa para assessorar ele, ela vai ter que cumprir aquilo que ele quer. E aí, claro que alguns colegas jamais aceitariam seguir uma linha de trabalho que contrarie frontalmente o que eles acreditam que é certo. Mas alguns podem achar essa opção atrativa, quer para trabalhar lá na PGR em Brasília, quer porque vai agradar o Supremo, o establishment político em Brasília, a imprensa. Isso pode favorecer a progressão de carreira, pode aproximar essas pessoas do núcleo de poder, não só na PGR, mas também em Brasília, elevando aí a sua influência. Agora, nesse segundo cenário que eu mencionei, do PGR ditando as regras, dizendo quero que faça, quero que aconteça, não é impossível que algum assessor, até mesmo, algum procurador, assessor, peça para sair em algum momento por achar errado o que o grupo está fazendo. Isso é possível que aconteça, e se acontecesse, se o PGR, infelizmente, seguir uma linha mais ali política, mais de tal caminho, é possível que aconteça, e se acontecer, seria muito positivo alguém sair e dizer, não, tá errado, eu não concordo. Isso seria bom para o debate público e para a gente poder trazer à luz, claro, o que é certo, o que é errado nesse caso. Então, depende muito do perfil dessa força-tarefa e de quanto que de liberdade o PGR vai dar para esses procuradores, o que vai acontecer. E aí é claro que eles vão analisar com maior ou menor liberdade, a depender do quanto o PGR der de direcionamento, quem eles vão acusar, por quais crimes eles vão acusar, se eles vão reconhecer ou não que existiram aí ilegalidades flagrantes que merecem fulminar esse inquérito, enterrar esse inquérito, gerar o seu arquivamento, ou não, se eles vão sair numa linha aí de acusar e buscar a condenação desses indiciados. Mas agora, depois de tudo isso, eu quero ouvir a sua opinião de você que está aqui com a gente. Qual é a possibilidade que você acha? Qual é o cenário que você acha que vai acabar acontecendo? O PGR vai dar total liberdade para os procuradores fazerem o que eles acreditam, ou ele vai dar uma linha de ação, traçar uma linha de ação de acordo com aquilo que o Supremo quer e vai mandar eles acharem os melhores argumentos técnicos para sustentar aquilo? Conta aí pra gente nos comentários.